está chamando o cooperador Ronaldo, que está orando pelo projetor desta noite. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Com permissão da direção, eu quero pedir para a igreja do Senhor se colocar em pé para recebermos o mensageiro da palavra de Deus. Pai das luzes, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Por certo, o Senhor tem falado, Pai, a muitos corações que aqui entraram, Deus. Quem sabe cabisbaixo, triste, querendo parar na caminhada, desanimar, abandonar a cruz, Senhor, deixar todo o seu ministério. Ó Deus, mas aqui está o seu povo, Senhor, reunido, Pai. E eu acredito, meu Deus, que o Senhor há de fazer algo ainda esta noite, Pai, por intermédio do teu mensageiro, do teu profeta, o teu arauto, o teu porta-voz que o Senhor tem preparado para esta noite. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra possa ir de encontro com corações nessa noite, que adentraram aqui sem esperança, sem alegria, Pai, sem paz. Meu Deus, que o nosso coração aqui nesta noite possa ser como uma terra, Senhor, arada, meu Deus, para recebermos, ó Pai, a semente que é a tua palavra, meu Deus, que ela possa produzir fé aos nossos corações aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia, o livro de Ezequiel, versículo 24. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Diz assim a Bíblia: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andeis nos meus estatutos e os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com a Planeja mais uma vez, depois de algum tempo. Deus nos trouxe aqui nessa noite, nosso irmão nos convidou, a diretoria da juventude. Eu desejo que Deus continue nos abençoe. E rever o pastor João Bernardo, nos abençoe por deixar aqui um abraço do pastor Edmundo, ao pastor Trindade, a toda a congregação do Doutora Régia, a juventude, os festa, Deus abençoe a todos vocês, essa organização do trabalho, Deus abençoe a todos os irmãos que cantaram, a Pedro, o Chico, o Rio Bonito, todos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu gostaria de falar um pouco da palavra de Deus na Bíblia, base no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 ao 28. Nós vamos instruir um pouco sobre o livro de Ezequiel. No capítulo 36, Deus está dizendo, através da boca do profeta Ezequiel, que iria fazer algumas coisas em favor do povo de Israel. Tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, ia purificar o povo,
ia levar o povo de novo à terra que havia prometido aos antepassados, a terra de Israel. Capítulo 36 do livro de Ezequiel, acontece aqui uma grande restauração. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite, sobre as restaurações no livro de Ezequiel. Para nós começarmos a falar sobre isso, nós temos que entender algumas coisas que estão acontecendo em todo esse contexto. Nós temos que, por exemplo, entender qual era o tempo de Ezequiel, porque estava acontecendo nos dias daquele homem que Deus levantou para profetizar sobre o povo de Israel. Nós temos que entender o que ele estava vivendo, o que o povo estava passando, como estavam aqueles dias. Nós sabemos que, pela Bíblia Sagrada, que Nabucodonosor ele destruiu o reino do sul, com a capital Jerusalém, em 3 estágios. Nabucodonosor ele divide essa destruição em 3 etapas. E nós sabemos que a primeira etapa acontece no ano 605 a.C., quando ele invade a cidade a primeira vez. E nessa primeira empreitada de Nabucodonosor contra a cidade de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que ele invade a cidade e leva algumas pessoas cativas para a Babilônia. Nabucodonosor ele escolhe quais pessoas ele iria levar para fazer parte do seu reino. E no ano 605, nessa primeira empreitada, entre essas poucas pessoas que foram levadas para o cativeiro, estão dentro desse conjunto Daniel e seus amigos. Quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém a primeira vez, ele deixa um judeu reinando em Jerusalém. Jerusalém ainda tinha um governo, mas o povo que antigamente era governado pelo próprio Deus, era um governo teocrático, onde Deus lá de cima enviava as ordens ao povo através dos seus servos, os profetas. O povo de Israel ele vai declinando em seu governo. O princípio era Deus quem mandava, Deus quem ordenava, Deus quem ditava, Deus quem falava. Era Deus quem dizia para o povo a forma que o povo iria proceder, a forma que o povo ia andar. E conforme a história diz, eles escolheram um rei e levantaram-se os reis em Israel. No ano 605, quando Nabucodonosor invade a cidade, ele deixa o governador. Só que agora não é Deus quem está mandando e também não são os profetas de Deus que estão governando o povo de Judá, o povo de Jerusalém, mas quem está governando é um homem judeu chamado Joaquim, que é servo de Nabucodonosor, escravo de Nabucodonosor, ou seja, agora o povo de Israel, ele tem que ouvir o que o ser humano está mandando. O povo de Israel tem que ouvir agora o que o homem está mandando fazer. E no ano 597 a.C., Nabucodonosor ele decide invadir Jerusalém de novo. Por quê? Por causa que Joaquim, então rei de Judá, ele se reúne com Jeoaquim, o primeiro rei que foi levado cativo, e os dois montam um plano. Eles têm uma estratégia. Que plano é esse? Ir contra Nabucodonosor, se rebeliar, fazer o povo se rebeliar contra a Babilônia. Mas uma tentativa frustrada, porque Nabucodonosor ele descobre isso. E quando ele descobre que os dois estão tramando, a punição agora contra Jerusalém é ainda maior do que a primeira vez. Nabucodonosor ele vai a Jerusalém, invade Jerusalém novamente, e agora ele não leva algumas pessoas cativas, ele não leva alguns reféns, mas ele leva 10.000 pessoas. Ele tira do Reino do Sul 10.000 pessoas, 10 famílias estão separadas, pais estão separados, filhos de pais.
E nessa segunda empreitada de Nabucodonosor, dentro dessas 10.000 pessoas, está o jovem chamado Ezequiel. Então a Bíblia diz que no ano 586 a.C., depois de um longo cerco, além de todos esses anos, depois de um longo cerco, Nabucodonosor ele acaba com o reino do sul. Nabucodonosor ele já estava minando Jerusalém, as pessoas que habitavam ali, as pessoas que moravam em Jerusalém há muito tempo. Nabucodonosor estava matando as pessoas na sua mente. Nabucodonosor estava destruindo a consciência das pessoas. Nabucodonosor estava trabalhando na mente, no consciente, derrotando os judeus na mente. Porque a Bíblia diz que eles fizeram um cerco na cidade. E esse cerco durou alguns anos. Quando eu imagino essa cena, eu tento colocar a nossa cidade no lugar de Jerusalém, onde existe uma nação ao redor de Curitiba muito mais poderosa e armada que a nossa cidade, por vários dias, por muitos meses, apenas esperando a hora exata para invadir a nossa cidade e acabar conosco. Quando eu imagino isso, eu tento me colocar no lugar das pessoas que estão para dentro do muro, que estão para dentro das muralhas, não podem sair para fora, vivem debaixo do medo, debaixo de qualquer momento Nabucodonosor pode invadir a cidade. Então ele estava acabando com a cidade de Jerusalém aos poucos. E a Bíblia vai nos dizer que ele não esperou uma brecha ou um espaço muito grande se abrir para invadir a cidade. A Bíblia diz que quando ele viu uma brecha num portão da cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que ele invade a cidade e destrói. Quem ficou isento daquilo foi só o profeta Jeremias. Quando os capitães da guarda estão na porta, ao lado de fora de Jerusalém, esperando para entrar, Nabucodonosor chama o chefe da guarda e diz: tem um homem aí dentro, que o nome dele é Jeremias. Nesse homem vocês não encostem a mão. Aonde ele quiser morar, se ele quiser ir para o Egito, ele vai, se ele quiser ficar em Jerusalém, ele vai, se ele quiser vir comigo, ele vem, mas não encostem nele. Quando vocês verem esse homem, joguem a sua capa sobre ele e o tragam para fora. E quando ele invade a cidade de Jerusalém, Ezequiel está no meio de tudo isso e ele é levado cativo. Ezequiel tinha aproximadamente 25 anos de idade quando vai para Jerusalém, para Babilônia, para Pérsia. E o que é interessante, que Ezequiel, ele não era qualquer jovem dentro de Jerusalém. Ele não era qualquer um. Ele não era apenas mais um dentro da cidade. Ezequiel era um jovem que vinha de uma família importante dentro da cultura judaica. Ezequiel era um jovem que vinha de uma família importante dentro de Jerusalém. Porque no capítulo 1, versículo 3, do livro que traz o seu nome, o livro que nós estamos estudando, o livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que a palavra do Senhor chegou a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Ezequiel era de uma família que vinha de uma linhagem sacerdotal. Sabe qual era o sonho de Ezequiel? Seguir os passos do seu pai, ser um sacerdote. Desde criança ele vinha sendo ensinado e treinado para ser um sacerdote, para oficiar no templo, para trabalhar no templo. É por isso que nós vemos de todos os livros proféticos, nós vemos no livro de Ezequiel, é onde nós mais vemos uma preocupação muito grande com o templo e com a glória de Deus que estava dentro do templo, ao qual Ezequiel, no capítulo 11, viu essa presença indo embora de dentro do templo. Nós vemos no livro essa preocupação desse jovem
com o templo e com a glória de Deus dentro do templo. Aleluia. Pelo fato de vir dessa família sacerdotal, Ezequiel estava esperando o dia, estava esperando a hora de receber do seu pai a túnica branca, o cinto e a mitra, para começar a exercer os sacerdotes. Faltavam 5 anos. Ezequiel vinha sendo treinado para isso, mas ele vai cativo à Babilônia. Como exercer o sacerdote ou sacerdócio estando longe do templo? Ezequiel estava a 1.100 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Ele estava a 1.100 quilômetros longe do templo, longe do santuário. Não tinha mais esperança de exercer o ministério sacerdotal, a qual aquilo ele vinha sendo treinado desde menino. Só que o que eu acho interessante em Deus é que Deus é Deus. Glória a Deus. Deus, ele age do jeito, da forma que ele quer. É por isso que eu acho lindo na Bíblia o texto que diz que o meu pensamento, ou o meu caminho, o meu desejo, o que eu quero, o meu anseio, não são os caminhos, os pensamentos e os desejos que Deus tem para a minha vida. Por isso, às vezes, a gente até se assusta quando você pensa que tua vida está tomando uma direção, de repente dá um 360 graus e você não entende. Sabe o que é isso? É Deus. É Deus comandando, é Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus fazendo, porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Ezequiel tinha 30 anos, exatamente a idade a qual ele deveria começar o ministério sacerdotal, quem aparece? Deus. Deus chega. Por mais que a gente esteja longe, Aleluia, Senhor. Deus um dia falou, Deus um dia disse: chamei, escolhi, vou fazer, tem uma obra. Glória a Deus. Estava longe do tempo, mas Deus estava dizendo: eu tenho um trabalho ainda para você. Glória a Deus. E às vezes quando eu penso aqui, eu quero fazer uma coisa, Deus, eu quero fazer. Aí vem Deus e muda tudo e diz: eu te chamei, mas não para ser sacerdote. Eu te chamei não para você oficiar no templo. Deus chega na vida de Ezequiel com 30 anos e faz uma reviravolta no seu ministério. Aí Deus o chama e o capacita agora para ser o quê? Para ser um profeta. Meu irmão, a juventude de hoje em dia, nós temos uma preocupação grande com o chamado. Mesmo porque a Bíblia diz: aquele que almeja, excelente obra almeja. E às vezes nós vamos de cabeça naquilo que nós pensamos que é. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus, ele te chamou. Deus te levantou. Quem sabe não é do jeito, da forma que eu e você queremos que aconteça, meu irmão. Mas a melhor maneira de nós vermos o nosso chamado prosperando, sabe qual é? É vendo a mão de Deus. É vendo a mão de Deus no levante. Deus aparece a Ezequiel, sacerdote não, você vai ser um profeta. O que é interessante, permitam-me dizer aqui em nome de Jesus, que o chamado de Ezequiel, ele não foi um chamado como alguns que nós estamos vendo pelo Brasil afora. O chamado de Ezequiel não foi um chamado como esse que a gente vê por aí, mas o chamado de Ezequiel, meu irmão, foi um chamado muito
especial. Por que especial, irmão Marcelo? Porque antes de ser chamado, eu e você precisamos passar pelo mesmo processo ao qual Ezequiel passou. O chamado especial. Devemos passar pelo mesmo processo. Por quê? Porque Ezequiel, ele não só viu, mas Ezequiel, ele teve um contato ou foi impactado pela glória de Deus. Quer ver uma pessoa chamada, cheia da presença de Deus, meu irmão? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor um crente chamado sendo cheio da presença de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 26 a 28, eu vou ler para vocês entenderem melhor. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Versículo 28. Como o aspecto do lago que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém. Aleluia. Um chamado especial. Todos nós temos que passar pelo esse mesmo processo. Temos um contato com a presença de Jesus. Aleluia. Isso nós vemos na Bíblia quando Pedro começa a discursar. E as pessoas olham para eles e dizem: mas esses aí não são aqueles iletrados que andavam com Jesus? Esses aí não são aqueles que não sabem nem falar, que andavam com Jesus? Meu irmão, não sabiam nem falar, mas tiveram um contato direto com Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite. Deus tem pessoas que Ele vai levantar, já começou a levantar durante essa semana. E a prova de que Deus começou a levantar é que até amanhã, quando o Alexandre Chizinski irá pregar aqui, meu amigo, você vai passar esse processo que Ezequiel também passou. Você não vai viver uma semana de congresso sem ser impactado pela glória de Deus. Você não vai viver uma semana de congresso sem poder ver a glória de Deus sendo derramada neste santuário aqui nesta noite. Deus, aleluia! Sabe por que o chamado é especial? Porque Ezequiel, ele não é chamado pelo povo. Não foi Deus quem chamou Ezequiel para ser, não foi o povo que chama Ezequiel para ser profeta. O povo não disse: Ezequiel, levanta aqui e começa a profetizar sobre a nossa vida. Não foram os homens que chamaram Ezequiel. Por isso a gente vê as pessoas que de repente estão lá em cima, estão lá embaixo. Não foi Deus quem chamou, foi chamado pelo ser humano. Mas no capítulo 2, versículo 4, a parte B, a continuação do texto que nós estávamos lendo, a Bíblia diz que Deus fala para Ezequiel: eu, Ezequiel, te envio a eles. Chamado especial porque quem chama é o próprio Deus, é quem chama Ezequiel para ser profeta. E é interessante que Deus diz isso no 4, capítulo 2, verso 4, a parte B, diz: Ezequiel, eu te envio a eles. E a pessoa que é chamada, a pessoa que tem um chamado, o jovem que tem um chamado, não sai de mãos vazias. Assim como Ezequiel, quando Deus o chama, Deus não deixa Ezequiel de mãos abanando. Deus diz: Ezequiel, eu te envio a eles. Ezequiel, você vai levar alguma coisa, você vai ir com uma palavra. Aleluia. Você vai chegar a esse povo com uma palavra. Ezequiel, que palavra é essa, irmão Marcelo? Você chega dentro do povo e diz: assim diz o Senhor. Porque profeta que é profeta não fala nada daquilo que vem de si, mas o profeta, quando abre a boca, só fala aquilo que vem lá de cima, dizendo:
Não se preocupa com o que você vai fazer, porque junto com a chamada, Deus vai pôr na tua mão aquilo que você vai precisar fazer quando você começar a exercer esse chamado. Assim diz o Senhor. Quem sabe a pessoa diz: mas eu não tenho capacidade, eu não sei nem por onde começar. Meu irmão, tudo que a gente vê em Ezequiel, você não vê a mão do homem fazendo nada. Você não vê o homem movendo uma palha. Se você pensa que não tem condições, Deus te capacita. A capacitação, meu irmão, ela vem de cima. A capacitação, ela vem do alto. É Deus que dá a capacidade para nós fazermos essa obra. E com Ezequiel, sabe qual foi a capacitação que Deus deu para ele? Capítulo 2, verso 2. Em mim entrou o Espírito. Capítulo 2, versículo 8 até o 3, versículo 3. A Bíblia diz que quando aquele Espírito estava enchendo Ezequiel, outra pessoa aparece, um anjo agora, com um livro na mão, e diz: Ezequiel, come desse rolo. E Ezequiel olha para aquele rolo e começa a saborear aquilo que era amargo, mas quando estava lá embaixo era doce como mel. Ou seja, sabe o que foi que Deus capacita Ezequiel para exercer o ministério? Duas coisas: Espírito Santo e palavra. Espírito e palavra, meu irmão. O crente que tem Espírito Santo e palavra, não adianta, os demônios têm que tomar diante dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus nessa noite, Aleluia. Deus nessa noite vai capacitá-lo para fazer uma grande obra. Deus nesta noite vai te encher do Espírito Santo para fazer uma grande obra. Eu não tenho nada contra a teologia, porque eu também já fiz isso, já estudei isso, também leio a Bíblia, também leio o livro. Meu irmão, mas dizer que onde está escrito que ele fez alguma coisa? Deus pegou a palavra, colocou lá dentro da cabeça dele e ele saiu pregando por aí a palavra de Deus. Meu irmão, quem sabe você nunca fez um curso, nunca fez nada, mas se Deus te chamou, Ele coloca a sabedoria em você, coloca a palavra em você. Glória a Deus, aleluia. Agora, quando Deus chama Ezequiel, um chamado forte, um chamado especial. Por quê? Porque a obra a qual ele ia fazer era complicada, porque o trabalho é difícil, não é simples. Deus chama Ezequiel, faz tudo isso, capacita, e ele mostra daí para Ezequiel o que ele tinha que fazer. E Deus diz: você vai pregar para uma nação, para um povo que tem a fronte ou a testa obstinada. Eles são duros, Ezequiel. Eles são pesados, é difícil ter o chamado. Mas, na continuação do texto, capítulo 3, versículo 8 do livro, o mesmo Deus que diz qual é a consequência que Ezequiel vai enfrentar pela frente, ele já traz um escape. Ele já vem trazendo o escape. Porque quando Deus diz: é um povo difícil, a testa é fechada, o povo é duro, mas tem o seguinte, Ezequiel: contra essa fronte obstinada, eu fiz a tua fronte mais dura do que a deles, mais obstinada do que a deles, mais difícil do que a deles. Ezequiel, meu irmão, não importa o que a gente vai enfrentar no decorrer da nossa vida, não importa o que eu e você enfrentaremos em decorrência do chamado que Deus tem para a gente, não importa. Maior é aquele que nos chamou. Se Ele chamou, irmão, Ele vai cuidar de mim e de você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se alguém perguntasse para mim: Marcelo, qual foi o primeiro homem que voou? Nós, como somos um brasileiro, nós não diríamos que foi Santos Dumont, lógico. Eu diria que foi Ezequiel.
Quando Ezequiel vai iniciar sua pregação, ele já tem um lugar onde ir. Ele só não tem como chegar. No capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que o Espírito levanta Ezequiel. E a Bíblia diz que ele ouviu por detrás dele uma voz de grande estônio que, levantando-se do lugar, dizia: bendita seja a glória dos céus. Então a Bíblia diz que Ezequiel ouviu o barulho do avião sendo ligado. Porque a Bíblia diz que ele começa a escutar o tatalar das asas dos seres viventes atrás dele batendo, como se fosse pegá-lo e levá-lo voando pelos ares. E de fato foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele escuta o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras. Então o Espírito me levantou e veio. Meu irmão, Deus é quem cuida. Deus é quem cuida daqueles que são chamados. Eu não tenho que me preocupar. Se Deus me chamou, Deus vai cuidar. E Ezequiel, ele ministra sobre ou durante os mais terríveis períodos da história do Reino do Sul, Judá. A mensagem de Ezequiel é uma mensagem de horror e de esperança. A mensagem de Ezequiel é uma mensagem de condenação, mas também uma mensagem de consolo. A gente pode dividir em 3 etapas: julgamento de Judá, julgamento das nações e a promessa de restauração e de glória para toda a nação. No capítulo 33, versículo 21, a partir do versículo 21, depois que Ezequiel ficar sabendo que Jerusalém havia sido toda destruída, a pregação de Ezequiel passa a ter uma outra ênfase. A pregação de Ezequiel passa a ter uma nova temática. Ezequiel começa agora a falar sobre restauração e misericórdia. O tema do livro é misericórdia e restauração futura. Quem sabe nessa noite você entrou aqui sofrendo. Quem sabe nessa noite você entrou aqui precisando ser restaurado. Entrou no lugar certo. Porque Deus nessa noite Ele restaura a sua vida em nome de Deus. Os mais ousados podem até pensar, mas Ezequiel muda então a sua mensagem para massagear o ego dos seus ouvintes. Nada disso. Sabe o que está acontecendo no 33, 21 de Ezequiel? Ezequiel está agora cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu ministério que havia recebido desde o seu nascimento. Quando seu pai Buzi, foi o nome dele, vai chamar Ezequiel, ele estava fazendo um ato profético ali, porque Ezequiel significa Deus fortalece. Buzi estava dizendo o seguinte: vai chegar um tempo em que o povo de Israel precisará ser fortalecido, vai chegar um tempo em que eu vou ter que restaurar o meu povo. Então o nome desse menino que vai se levantar nesse tempo vai ser Deus fortalece. Estava apenas se cumprindo o chamado a qual ele havia recebido. Eu não sou aqui atrevido para dizer que nessa noite está se cumprindo uma profecia, mas eu quero dizer aqui nessa noite que Deus já havia preparado esse lugar, essa noite, essa semana, para ser a semana, o dia, a noite em que Deus vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado, vai levantar aquele que está fraco, vai alegrar o que está triste, vai dar vitória ao abatido em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ezequiel deixa de lado julgamento e passa a falar sobre restauração. E a primeira coisa que eu vejo Deus restaurando em Ezequiel é o que nós vemos no 36:6, é o coração. Coração aqui, coração de pedra e coração de carne, ele tem várias vertentes. É lógico que quando diz pedra,
e carne, Deus estava se referindo à rebeldia. Deus estava dizendo: esse povo não vai mais ser rebelde. Esse povo vai passar a ouvir a minha palavra. Esse povo vai passar a seguir as minhas leis. Então eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. Pedra e carne também significa santidade. O povo não sabia mais o que era isso. Quando Deus diz: vou tirar o de pedra e colocar o de carne, Deus estava dizendo: eu vou fazer do meu povo santo de novo. Pedra e carne também significa o culto. O povo não cultuava mais. O povo não adorava mais a Deus. E Deus entra no cenário e diz: vou tirar de pedra e vou colocar de carne. Esse povo agora vai voltar a ser sensível à minha voz. Mas o que mais me chama a atenção no coração de pedra e coração de carne aqui não é nenhuma dessas vertentes, mas sim sentimentos e emoções. Aqui no 36 e no 37 de Ezequiel, você não vê a mão do homem. Não é iniciativa de Deus, não é iniciativa do homem restaurar, mas é Deus que fala. No 34, versículo 11, Deus diz: eu vou procurar. A ferida eu vou ligar, e a sarada eu vou curar, e a que está doente eu vou curar. É tudo ação de Deus. E no 36, coração de pedra e coração de carne, nos fala de sentimentos e emoções. Eu disse aqui no início que Nabucodonosor estava destruindo o povo na alma. Como não estava o coração daquelas pessoas, vivendo um longo período de cerco, de cativeiro, como não estava a alma, como não estava o sentimento, como elas não estavam por dentro, totalmente arrasadas, totalmente destruídas. Nós que estamos aqui, que olhamos um para o outro, e sorrimos, nos cumprimentamos, mas eu não sei o que você está passando aqui dentro. Eu não sei o que você vive aqui dentro. Você não me conhece por dentro. Você não sabe como está a minha alma. E existem pessoas que entram no nosso culto, das nossas igrejas, que entram com o coração, com o sentimento carregado de amargura, carregado de tristeza, carregado de mágoa. Mas nessa noite, Deus, Ele quer restaurar uma coisa, e é a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Deus quer restaurar você por dentro. Deus preparou esse evento para restaurar você no seu íntimo. Eu ouvi várias pessoas dizendo aqui: você não vai sair daqui da mesma forma em que você entrou. E eu tomei posse dessa palavra. Porque você que entrou triste vai sair alegre. Porque você que entrou cabisbaixo vai sair de cabeça levantada. Porque você que entrou magoado, ferido, Deus está sarando a tua ferida nessa noite. Porque Deus está tirando aquilo que é de pedra e colocando aquilo que é de carne. Sabe por que Ezequiel, Deus primeiro restaura o coração? Porque o coração de pedra jamais poderia acreditar no que Deus restauraria no capítulo 37. Capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 14, Deus restaura a espiritualidade do povo. Vocês sabem o texto. O vale dos ossos secos. E a esperança de um dia serem cheios de novo já tinha acabado. Porque no 11 a Bíblia diz que eles falaram, Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, esse povo está dizendo, pereceu a nossa esperança. O povo não tinha mais esperança de serem cheios do Espírito de novo. Coração de pedra. E Deus aparece a Ezequiel e diz: Ezequiel, o que você está vendo?
É o vale de Ações Secos. Vocês sabem, só viu o osso. Mas Deus estava vendo muito mais do que osso. Estava vendo além do que osso. Quando Deus falava comigo com esse texto, o Espírito Santo me fez uma pergunta, um desafio, e disse para mim: Marcelo, se eu te pegar agora e inventar de dar uma passeada sobre a sua espiritualidade, o que é que eu vou enxergar? O que é que nós veremos? O que é que eu e você vamos ver se a gente for caminhar sobre a sua espiritualidade? Eu digo que a nossa visão, a visão de muitos, é a mesma de Ezequiel. Só que daí aparece Deus, aquele que não precisa do homem para fazer nada. E ele disse para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo o osso, você está vendo a coisa certa. É isso mesmo. Só que eu enxergo além do osso. Enquanto você vê um povo sem esperança, pereceu a nossa esperança, não tem mais gente de sermos cheios. Você está vendo o osso, mas eu já estou enxergando, Ezequiel, um exército sobremodo excelente. E eles ficaram de pé, mas o Espírito não estava ainda neles. No versículo 14, aí sim, o povo que não tinha esperança de ser cheio, a Bíblia diz: eu vou colocar agora o meu Espírito. Eles se transformaram num exército sobremodo excelente e vencedor. Se Deus nos pegasse, se Deus te pegasse, o que você veria? O que você enxergaria na sua espiritualidade? O que é que seria nos revelado sobre aquilo que nós achamos que somos alguma coisa? E por mais terrível que seja o estado que esteja a minha vida espiritual, Deus continua me vendo, Deus continua te vendo como um soldado pronto para a guerra. Então Deus, ele, em Ezequiel, ele restaura o coração. Deus, ele restaura a espiritualidade, e Deus restaura a unidade. No capítulo 37, versículo 15 a seguir, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, pega 2 pedaços de madeira, um para Efraim e o outro para Israel. Você vai pegar esses 2 pedaços de madeira e vai levantá-los, e vai sair pela rua, e você vai juntar os 2 pedaços. Você vai juntar os 2. Quando alguém perguntar para você o que é isso, você vai responder para eles: nunca mais serão 2 nações, mas serão um só na minha mão. Sabe por que às vezes o negócio não anda? Sabe por que às vezes o negócio não vai? Sabe por que às vezes estaciona? Porque um anda para lá e o outro anda na direção contrária. Por isso que é destrava, porque você anda só de lado, você não vai para frente. O departamento não consegue caminhar, a igreja não consegue ir para frente, as congregações ficam estagnadas. O povo não anda, a família não anda, o casamento não vai, a união familiar não prospera. Por quê? Porque existe uma coisa que precisa ser restaurada, meu irmão: a unidade. Enquanto eu andar para lá e você andar para lá, nós não sairemos do lugar. Mas quando eu e você andarmos no mesmo pensamento,
no mesmo propósito, todos juntos, com a mesma vontade, com o mesmo objetivo, acontece o que aconteceu em Atos. O povo olhava para a igreja e tinha vontade de estar perto da igreja. O povo olhava para os crentes e queriam estar perto dos crentes. Porque pensamento em comum no meio da comunidade. Só vai começar a mudar quando dirigentes, líderes e liderados falarem a mesma língua. Só vai começar a andar quando pastores começarem a falar a mesma língua. Quando tiverem o mesmo objetivo, seguindo para o mesmo alvo. Enquanto estiver dividido, vai ficar parado. Deus restaura o coração, a espiritualidade, a unidade, e Deus restaura o culto. Ali será. Como que Ele faz isso? Acabando com o extremismo. 43, versículo 7. Ele disse para Ezequiel, quando o templo está restaurado, sempre restaurado, desde o capítulo 40. Esse é o lugar do meu trono, Ezequiel. Tomaram, tentaram me tirar dali, jogar para fora. Mas eu vou restaurar o culto, Ezequiel. E a primeira coisa que eu faço para restaurar o culto é eu sentando na cadeira principal. É lá que eu tenho que ficar. Lá é o lugar do meu trono. Um culto restaurado, meu irmão, não existe estrela. Um culto restaurado, meu irmão, não existe nomes. O único nome que existe é Jesus Cristo de Nazaré. O único nome que aparece é o nome de Cristo. A única presença a ser notada é a presença de Cristo. O único nome que merece ser grande é a presença de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Ele está no trono. Sabe como Ele restaura o culto? Para terminar, trazendo para o templo a sua glória de novo. O 43 de Ezequiel é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. No 11, Ezequiel teve a oportunidade da presença de Deus saindo pela porta. Ele viu. No 43, ele está lá onde ele devia estar quando ele era para ser sacerdote. Ele está lá dentro do Santo dos Santos, jogado, caído. Sabe, o espírito do sacerdote, aquele negócio toma posse, aquilo que ele quer dele, toma posse, ele entra lá dentro e começa a chorar. Quem sabe começa a clamar. Esse lugar foi feito para ser cheio da sua glória, Deus. Onde ela está? E sabe, lembrando lá no capítulo 11, as palavras que ele está descrevendo, e eu vi ela indo embora. Eu vi ela saindo pela porta. E sabe quando Ezequiel está se remoendo dentro de si? A Bíblia diz que ele começa a escutar um barulho. E ele chama, descreve aquele barulho como um barulho como que de muitas águas. E ele inventou de olhar para trás. E o que era? Ele escreveu, não sou eu que estou falando, está escrito. Da forma dele, da forma simples dele. Ele olhou para trás para ver o que era o barulho e ele escreveu. E eu vi que via vindo a glória do Deus de Israel. Quando ele vê isso, o Espírito que o chama e que o leva aparece de novo. E o levanta da onde ele estava e leva para ele para o outro lado do templo, do lado daquela porta que ele viu a glória sendo embora. E a Bíblia diz que ele caiu de comprido no chão com o rosto em terra. E aquilo já não era um barulho. A glória passa por Ezequiel. Aí ele resolveu abrir o olho e dar uma olhada para ver o que estava acontecendo.
E ele escreveu uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E eu vi. Ninguém fala. Aleluia. Eu vi. Eu estava lá. E eu vi que o templo estava sendo cheio da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Da onde ela saiu, ela vai voltar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou dizer mais. Ninguém vai falar para você. Ninguém vai chegar contando. Você não vai falar de outro, mas você vai falar de você mesmo. Porque você que vai ver a glória de Deus entrando na sua vida. Aleluia! Que você se colocasse de pé agora. E eu nessa noite, eu posso dizer como Ezequiel disse. Eu escuto um barulho. Como de muitas águas. Sabe o que é isso? É a glória de Deus voltando para a nossa vida. Amém. Aleluia. É a glória de Deus voltando para a nossa casa. É a glória de Deus voltando para o templo dessa noite. Pessoas que chegaram aqui vazias. Pessoas que chegaram aqui sem uma perspectiva de um dia sentirem a presença de Deus novamente. Nessa noite você vai sentir em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. E você pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Está recebendo essa palavra, você que abriu o seu coração, você que entendeu o que Deus tem para você nessa noite, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a ouvir esse barulho, a ouvir o barulho da glória de Deus. E eu gostaria que você colocasse no lugar de Ezequiel agora, que você sentisse essa glória de Deus invadindo a sua vida. E Ezequiel invadiu o templo que foi feito por mãos humanas, mas essa noite a glória de Deus ela invade a sua vida em nome de Jesus. Nessa noite a glória de Deus invade o teu ser em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa noite a Aleluia. glória de Deus enche a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nesta noite a presença de Deus invade este santuário para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nesta noite as pessoas que adentraram aqui vazias saem cheias pelo poder da glória do nosso Deus que invade a nossa vida agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças nessa noite. Deus, nós te louvamos nessa noite. Nesta noite, porque nós podemos sentir a sua glória invadindo a nossa vida. Nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor tem promessas de restauração para a nossa vida. Nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é o Deus que restaura nesta noite. Feridas
nessa última oração, nessa oração, melhor dizendo, orar pelo irmão João. O irmão João pede oração por deles e esposa Bezerra. O mesmo acaba de levar um tiro no seu local de trabalho. Vamos levantar um clamor por ele, por deles e pela família dela, a esposa. Denise e a esposa do irmão Bezerra. O Bezerra que levou um tiro no seu local de trabalho. Vamos orar por essa família, irmãos, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar agora o Bezerra, a sua esposa, essa situação em que ele se envolveu. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estancar o sangramento, que o Senhor venha livrar das hemorragias, que o Senhor venha livrar das complicações, e que assim a ora para a honra e glória do teu nome, Pai. Que nenhum tipo, Senhor Deus, de sequela venha ter meu irmão Bezerra, Pai, e depois desse dia. Nós pedimos a tua bênção sobre ele, sobre a irmã Denise, sua esposa, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.